Casamento ou abuso disfarçado? A polêmica em torno de Beto Barbosa e sua esposa 42 anos mais nova expõe uma questão moral e legal que o Brasil ainda insiste em ignorar. É impossível não questionar. Até que ponto a diferença de idade em um relacionamento é aceitável, especialmente quando envolve alguém que, aos 15 anos, ainda era uma adolescente? A declaração do cantor Beto Barbosa sobre seu casamento causou um verdadeiro alvoroço nas redes sociais e reacendeu debates sobre limites éticos, legais e sociais em relacionamentos com disparidade de idade. Beto Barbosa, conhecido como o Rei da Lambada por sua contribuição à música brasileira, revelou em uma entrevista recente ao podcast Ticaracaticast que está casado há 12 anos. Sua companheira, hoje com 27 anos, tinha apenas 15 quando se casaram, enquanto o cantor tinha 57 anos. A revelação, feita de forma quase casual, gerou indignação e revolta nas redes sociais, com muitos acusando Beto de ter se aproveitado da imaturidade e vulnerabilidade de sua esposa. Hoje, o Código Civil brasileiro permite o casamento de menores de idade, desde que tenham no mínimo 16 anos e obtenham consentimento dos pais. Na época, Beto Barbosa e sua esposa conseguiram contornar a legislação por meio dessa brecha. No entanto, essa questão levanta um ponto polêmico. Será que os pais têm o direito de autorizar uma união tão desigual, especialmente quando a diferença de idade cria um abismo de poder e maturidade entre os envolvidos? Especialistas em direito e psicologia argumentam que, em casos como este, o consentimento parental pode ser insuficiente para proteger a integridade e os direitos da menor. Afinal, uma jovem de 15 anos possui maturidade emocional e psicológica para tomar decisões tão complexas e definitivas? Muitos acreditam que não, especialmente em uma sociedade onde questões de gênero e poder ainda são tão desiguais. A repercussão do caso nas redes sociais trouxe à tona um debate ainda mais amplo: a romantização de relacionamentos entre homens mais velhos e mulheres muito jovens. Alguns seguidores defenderam Beto Barbosa, argumentando que o casamento parece feliz e que a relação foi consensual. Outros, no entanto, apontaram que a diferença de idade e as circunstâncias levantam suspeitas sobre um possível desequilíbrio de poder na relação. Ela era uma criança quando esse relacionamento começou, e ele já era um homem maduro. Onde está o equilíbrio nisso? Questionou um internauta. Essa discussão reflete uma problemática cultural maior, onde relações com disparidade de idade são frequentemente glamourizadas, especialmente em contextos envolvendo figuras públicas. O problema é que essa romantização pode mascarar dinâmicas de controle, manipulação e até abuso emocional. Figuras públicas como Beto Barbosa possuem um alcance significativo e, consequentemente, uma responsabilidade social considerável. Quando declarações como a dele surgem, há um risco de normalizar comportamentos que, para muitos, são moralmente e eticamente questionáveis. Por outro lado, é importante considerar que cada relacionamento possui suas nuances. Será que Beto Barbosa e sua esposa realmente encontraram felicidade e equilíbrio em meio às críticas? Ou será que essa relação é um reflexo de uma sociedade que ainda tolera dinâmicas potencialmente problemáticas em nome de uma felicidade individual? Os comentários sobre o caso foram polarizados. De um lado, estão aqueles que acreditam que o amor não tem idade e que, desde que ambos estejam felizes, a relação deve ser respeitada. Do outro, estão os críticos que enxergam o relacionamento como um exemplo de desigualdade de poder, onde a juventude da mulher foi explorada em benefício do parceiro mais velho. Para muitos, o ponto crucial não é apenas a diferença de idade, mas o momento em que a relação começou. Uma adolescente de 15 anos dificilmente tem as ferramentas emocionais e psicológicas para entender as implicações de um casamento com um homem 42 anos mais velho. Essa disparidade, para muitos, configura uma relação desigual desde o início. O caso de Beto Barbosa também levanta questões sobre o papel da sociedade e do sistema de justiça em proteger menores de idade de relações que possam ser prejudiciais. A brecha no Código Civil é um exemplo claro de como as leis podem ser usadas para justificar situações moralmente questionáveis. Organizações de direitos humanos e defesa da infância há anos pedem uma revisão na legislação que permita o casamento de menores de idade,
argumentando que essa prática frequentemente expõe jovens, especialmente meninas, a situações de vulnerabilidade. Enquanto o caso de Beto Barbosa continua gerando debates, ele também serve como um lembrete da necessidade de discutir temas como consentimento, poder e maturidade em relacionamentos. Será que estamos preparados para enfrentar essas questões de forma mais direta e honesta? Ou continuaremos permitindo que brechas legais e normas culturais perpetuem dinâmicas desiguais? A história do Rei da Lambada e sua esposa 42 anos mais nova é, sem dúvida, polêmica. Mas ela também é uma oportunidade para refletirmos sobre os limites éticos e legais que definem nossos relacionamentos. Afinal, até que ponto é aceitável romantizar uma relação que, para muitos, é sinônimo de desigualdade? Será que tudo é permitido em nome do amor? Essa pergunta precisa ser feita em alto e bom som quando olhamos para casos como o de Beto Barbosa. O cantor, que ficou famoso como o Rei da Lambada, revelou estar casado há 12 anos com uma mulher 42 anos mais jovem. O detalhe que causou alvoroço. Ela tinha apenas 15 anos quando o relacionamento começou. O debate aqui não é apenas sobre amor ou diferença de idade. É sobre moralidade, ética e a perpetuação de dinâmicas sociais problemáticas que colocam jovens mulheres em situações de vulnerabilidade. Romantizar uma relação onde a disparidade de poder é evidente é um erro que precisamos combater, não só nas redes sociais, mas também nas conversas diárias e nas políticas públicas. Quando falamos de relacionamentos entre pessoas de idades muito distintas, especialmente envolvendo adolescentes, é impossível ignorar a disparidade de poder. Aos 15 anos, uma pessoa ainda está em formação emocional, psicológica e social. Decisões que parecem acertadas nesse momento da vida muitas vezes são moldadas pela influência externa, e não por um discernimento maduro. Do outro lado, temos um homem de 57 anos, com experiência de vida, estabilidade financeira e um status social consolidado. A balança do poder, nesse caso, claramente pende para um lado só. Essa diferença coloca a jovem em uma posição de vulnerabilidade desde o início. Alguns argumentam que o amor não tem idade, mas será que essa máxima se sustenta quando o relacionamento começa com uma adolescente que, segundo especialistas em desenvolvimento, ainda não tem plena capacidade de compreender as implicações de um casamento? Casos como o de Beto Barbosa não são isolados. Eles refletem um problema cultural mais profundo: a romantização de relações entre homens mais velhos e mulheres muito jovens. Filmes, novelas e até músicas ajudam a perpetuar essa ideia, apresentando essas relações como glamorosas ou excepcionais. No entanto, o que frequentemente fica escondido sob o véu do romance são as dinâmicas de poder que tornam essas relações desiguais. Quando um homem mais velho entra em um relacionamento com uma jovem, há uma tendência de controle que é normalizada em nossa sociedade. Pior ainda, muitas vezes, essas relações são justificadas em nome do consentimento. Mas consentimento verdadeiro só existe quando ambas as partes estão em pé de igualdade. No caso de uma jovem de 15 anos, há dúvidas razoáveis sobre sua capacidade de consentir de forma plena e informada em uma relação com tamanha disparidade de idade e poder. O Código Civil brasileiro estabelece que menores de 16 anos não podem se casar. No entanto, há uma exceção. Com autorização dos pais, jovens entre 16 e 18 anos podem contrair matrimônio. Essa brecha legal tem sido explorada há décadas, perpetuando casos como o de Beto Barbosa. A pergunta é: por que uma sociedade que alega proteger suas crianças e adolescentes ainda permite que pais decidam sobre algo tão definitivo quanto um casamento nessa idade? Em muitos casos, essa autorização parental é influenciada por fatores como pressão social, questões financeiras ou até mesmo tradições culturais que colocam as jovens em situações de vulnerabilidade. Especialistas em direitos humanos e proteção infantil pedem há anos o fim dessa prática, apontando que, na maioria dos casos, o casamento infantil prejudica mais do que beneficia as jovens envolvidas. E isso não é apenas uma questão brasileira, é um problema global. Segundo a ONU, mais de 12 milhões de meninas se casam antes dos 18 anos todos os anos, muitas vezes em situações de desigualdade e abuso. O caso de Beto Barbosa também traz à tona outro problema: o silenciamento. Quando figuras públicas são envolvidas em situações como essa, há uma tendência de minimizar o impacto, seja por meio de discursos defensivos ou pela romantização da relação.
Mas eles estão juntos até hoje, não é? Argumentam alguns defensores. Esse tipo de justificativa desvia o foco do problema central. A questão não é o estado atual da relação, mas sim como ela começou e sob quais circunstâncias. Figuras públicas têm uma responsabilidade social. Quando Beto Barbosa declara, em um podcast popular, que começou a se relacionar com sua esposa quando ela tinha 15 anos, ele normaliza essa dinâmica para seu público. Ele reforça a ideia de que diferenças de idade e poder não importam, desde que o amor esteja presente. Psicólogos e especialistas em desenvolvimento humano apontam que relacionamentos com grande disparidade de idade, especialmente quando começam na adolescência, podem ter consequências duradouras. Jovens em situações como essa muitas vezes enfrentam dificuldades em desenvolver uma identidade independente, já que sua vida é moldada pelas necessidades e desejos de um parceiro muito mais experiente. Além disso, há uma questão de maturidade emocional. Aos 15 anos, uma pessoa está em processo de autoconhecimento e desenvolvimento de habilidades de enfrentamento. Um relacionamento com um parceiro significativamente mais velho pode impedir esse processo natural, criando uma dependência emocional e financeira que pode ser difícil de romper no futuro. Casos como o de Beto Barbosa não afetam apenas os indivíduos envolvidos. Eles têm um impacto na sociedade como um todo. Quando permitimos que essas dinâmicas sejam normalizadas, enviamos uma mensagem perigosa. A de que o poder e o controle são aceitáveis em nome do amor. Isso perpetua uma cultura de desigualdade de gênero, onde jovens mulheres são vistas como maduras o suficiente para entrar em relações que frequentemente as desfavorecem. Enquanto isso, homens mais velhos são absolvidos de qualquer responsabilidade, sob o pretexto de que o amor é livre. A discussão aqui não é apenas legal, mas também ética. Até que ponto devemos aceitar que figuras públicas promovam relações que, para muitos, beiram o abuso? É papel da sociedade questionar, criticar e, quando necessário, condenar comportamentos que colocam pessoas vulneráveis em risco. Beto Barbosa pode argumentar que sua relação foi consensual e que ele e sua esposa são felizes juntos. No entanto, isso não apaga o fato de que, aos 15 anos, sua esposa era uma adolescente sem a maturidade necessária para tomar uma decisão tão definitiva. Casos como o de Beto Barbosa são um lembrete gritante de que temos muito a evoluir como sociedade. Precisamos discutir, abertamente e sem medo, as questões de poder, consentimento e moralidade em relacionamentos com disparidade de idade. Mais importante ainda, precisamos proteger nossas crianças e adolescentes, não apenas por meio de mudanças legais, mas também por meio de uma mudança cultural que valorize a igualdade e o respeito. Amor verdadeiro ou não, o caso de Beto Barbosa nos desafia a olhar para além das aparências e questionar o que realmente estamos dispostos a aceitar como sociedade. Afinal, o que está em jogo não é apenas o amor entre duas pessoas, mas também os valores que defendemos como um coletivo. Agora é a sua vez de opinar. Você acha que o caso de Beto Barbosa representa um exemplo de amor verdadeiro ou de um comportamento problemático que deveria ser questionado? Deixe seu comentário e participe da discussão.